Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre variáveis complexas. Nós vamos começar falando sobre número complexo. E essas notas de aula, nas quais me basearei para fazer esse vídeo, são baseados nos livros do Brown e Churchill, e do Spiegel, Lipschitz, Schiller e Spellman, que estão na bibliografia. Nós vamos nos comunicar por e-mail, usar o Siga e o Moodle, principalmente o Moodle. As notas de aula e listas de exercícios serão colocadas neste site. Embora possamos também colocá-las no Moodle. E aos alunos, eu recomendo que tenham lápis, papel, borracha e demais ferramentas em mãos, disponíveis, né? Computador, celular, etc. É assim que se estuda, não é? Anote, faça diagrama, esboce, pense e interprete. Vamos falar um pouco sobre a história dos números complexos. O conjunto dos números complexos foi introduzido gradativamente no século XVI, quando os matemáticos da época, principalmente italianos, estavam estudando as equações do terceiro e quarto graus. O Tartaglia, um matemático italiano que viveu entre 1500 e 1557, mostrou que esta expressão fornecia um número z, que era a solução dessa equação, z ao cubo mais a vezes z mais b igual a zero, onde a e b são números dados e z é a incógnita. Consta que Scipione del Ferro, um italiano que viveu entre 1465 a 1526, obteve essa fórmula antes de Tartaglia, mas não a publicou. Suas anotações ficaram sob os cuidados de um parente. Ao tomar ciência dos trabalhos de Scipione, o matemático Gerolamo Cardano, também italiano, que viveu entre 1501 a 1576, os apresentou à comunidade científica. Esta equação, que pode ser consultada na Wikipédia, possui três raízes reais. Z1 igual a 4, Z2 igual a menos 2 mais raiz de 3, e Z3 igual a menos 2 menos raiz de 3. E esta fórmula de Tartaglia fornece uma das raízes, resulta nessa expressão. E observe que essa expressão contém números negativos debaixo de um radical. E, aparentemente, esta fórmula obtida por Tartaglia não forneceu nenhuma das três raízes reais. E agora, o que é que se pode fazer? Trabalhando com radicais envolvendo números negativos, como se fossem números reais, Rafael Bombelli, italiano que viveu entre 1526 a 1572, obteve o seguinte: quando a gente toma a expressão 2 mais raiz de menos 1 elevado ao cubo, fazendo esse desenvolvimento, chegamos a esse número, 2 mais raiz de menos 121. E, portanto, 2 mais raiz de menos 1 seria, trabalhando simbolicamente, sem se preocupar se esse é um número real ou não, é a raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121. E que 2 menos raiz de menos 1 ao cubo também dá um resultado semelhante, né? Só com o sinal trocado aqui. E, portanto, extraindo a raiz cúbica,
obtemos que 2 menos raiz de menos 1 é a raiz cúbica desse número. E aí ele concluiu que a fórmula de Tartaglia, que era raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121, mais raiz cúbica de 2 menos raiz de menos 121, poderia ser dado por isto, essa expressão menos esta. E aí, nesse caso, o raiz de menos 1 com esse menos raiz de menos 1 se cancela, 2 mais 2 dá 4. E, portanto, esta fórmula fornecia a raiz 4, z igual a 4, para esta equação, z ao cubo menos 15z menos 4 igual a 0. E este resultado motivou Bombelli a estudar com maior profundidade os radicais envolvendo números negativos. E aí ele sugere a letra I para designar um novo número, que elevado ao quadrado resulta em menos 1. Então, I elevado ao quadrado, que é I vezes I, seria igual a menos 1. Claro, esse é um novo número, não é real, uma vez que todo número real ao ser elevado ao quadrado dá um número positivo. O I foi posteriormente chamado de unidade imaginária. Ele continuou trabalhando com radicais, envolvendo número negativo, como se fossem números reais, e usa as propriedades dos radicais de números positivos para calcular raiz de menos 121. Esse menos é como 121 é 11 ao quadrado, e esse menos é igual, corresponde a multiplicar por menos 1. 11 ao quadrado a gente pode tirar fora do radical, dando 11, raiz de menos 1, e o raiz de menos 1 nós chamamos de I. Portanto, o raiz de menos 121 passou a ser escrito como 11i. Os trabalhos de Bombelli sugeriam que as raízes de uma equação polinomial possuíam sempre a forma x mais yi, onde x e y são números reais. Isso fica evidente nas equações do segundo grau. Por exemplo, a equação z ao quadrado menos 6z mais 13 igual a 0, as raízes dela são fornecidas pela fórmula de Bhaskara, que viveu entre 1114 e 1185 depois de Cristo. Uma das raízes obtidas pela fórmula de Bhaskara, já bastante conhecida dos alunos do ensino médio, é que uma raiz desta equação é 3 mais raiz de menos 4. O 4 pode sair do radical, fica 2, multiplicado por raiz de menos 1, né? Raiz de menos 1 denotamos por I. E a outra raiz é 3 menos raiz de menos 4. O 4 sai da raiz, fica o 2, multiplicado pela raiz de menos 1, que é o I. Então, uma raiz é 3 mais 2i, e a outra raiz era 3 menos 2i. Ora, já se sabia, então, desde longo tempo, né? Desde o século II, que havia algumas equações do segundo grau que tinham raízes que envolviam radicais de números negativos, e aí, como esse número não era real, eles simplesmente diziam, ora, esta equação não possui raiz real, e paravam por aí, não iam adiante. Não é? Mas depois os trabalhos de Bombelli, então, começaram a admitir raízes complexas, não é? Para equações do segundo grau. E na fórmula de Bhaskara fica bem mais claro que os números complexos, que são raízes de polinômios de segundo grau, são da forma um número real mais outro número real multiplicado pela unidade imaginária. E quando o polinômio só possuía números coeficientes reais, eles observaram também, pela fórmula de Bhaskara,
que se uma raiz fosse 3 mais 2i, haveria uma outra com sinal negativo. Simplesmente se troca aqui o sinal. E nós vamos chamar esses dois números complexos de um como sendo o conjugado do outro. Então, os números da forma x mais y, onde x e y são números reais, são chamados de números complexos. E esse conjunto que nós vamos indicar com esse C, né, e escritos à mão livre, nós poderemos escrevê-los assim. Esse conjunto C. Um C com o tracinho. Formado por todos os números complexos, né, é chamado de conjunto dos números complexos. E o que nós devemos lembrar é que I vezes I é menos 1. Por suas descobertas, Rafael Bombelli é considerado o inventor dos números complexos. Primeiro, vamos definir a igualdade. Quando é que dois números complexos, x mais yi, quando é que o número complexo x mais yi é igual a um número complexo a mais bi? Quando x for igual a A e o y for igual a B. Essa é a definição de igualdade. E para indicar que esses dois números complexos são iguais, a gente usa o símbolo de igualdade, já utilizado em vários contextos, né? E quando dois números complexos não forem iguais, a gente diz que são diferentes e usamos esse símbolo para indicar que eles são diferentes. Portanto, quando nós temos uma igualdade do tipo x mais yi, ele é igual a 3 menos 7i, e x e y reais, né? X e y reais. Então, isso implica que o x vale 3 e o y vale menos 7. Esse número real x é chamado de parte real e esse número real y é chamado de parte imaginária do número complexo x mais y. E às vezes, para simplificar, escrevemos tudo isso usando uma única letra z, que vai indicar todo o número complexo. E em símbolos, nós vamos dizer que, então, a parte real do número complexo z é o x e a parte imaginária do número complexo z é o y. Nós vamos indicar simplesmente o número complexo x mais 0i, nós iremos indicá-lo simplesmente por x. Identificando, então, o número real x com o número complexo x mais 0i. Ou seja, o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. E quando a parte real de um número complexo for zero, nós diremos que ele é um número imaginário puro. E quando a parte imaginária for nula, a gente diz que ele é um número real. Então, o número real é aquele número complexo cuja parte imaginária é nula. Então, como já destacamos na folha anterior, na transparência anterior, vamos indicar o número complexo x mais 0i simplesmente por x e 0 mais yi simplesmente por y. Casos particulares são esses aqui.
O 1 mais 0i será indicado por 1, o 0 mais 0i será indicado por 0, e o 0 mais 1 vezes i, ou mais 1i, não é? Vai ser indicado simplesmente por i. E observe que para especificar o número complexo, a gente precisa de um par de números reais, né? Então, para cada par xy de números reais, par ordenado xy de números reais, eu tenho número complexo. E vice-versa. A cada número complexo, eu posso formar esse par ordenado de números reais. Então, há uma correspondência biunívoca entre pares ordenados de números reais e os números complexos. Então, esta correspondência biunívoca entre números complexos e pares ordenados vai nos permitir identificar os conjuntos de números complexos com o conjunto de pares ordenados. E nessa identificação, vamos escrever que esse número complexo é igual ao par ordenado xy. Podemos usar tanto esta notação quanto esta para designar o número complexo. Usamos aquela que for mais conveniente. Nós vamos então fazer uma pausa nesse vídeo e no próximo vídeo vamos falar sobre adição e multiplicação. Então, até breve.